Vamos abrir a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler somente a parte final do versículo 10. Na minha versão diz assim: mas vos rogamos, irmãos, que abundeis mais e mais. Na sua diz como é? Vos exortamos, irmãos, progredirdes cada vez mais. A maioria está progredir, né? Eu escolhi essa versão aqui porque ela está mais próxima do original, que é abundar, superar, né? Ir além. Queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Nós vamos hoje falar sobre o terceiro aspecto da fraternidade. Nós vamos falar porque o primeiro foi que nós aprendemos sobre sua instrução. A fraternidade, ou seja, o amor entre os irmãos, Filadelfia no grego, fraternidade no latim, e amor entre irmãos no português, é a mesma coisa. Esse termo que nós usamos dentro da igreja, ele tem primeiro uma instrução, e nós aprendemos que essa instrução vem de Deus, ela vem diretamente de Deus, ela se revela dentro de você quando você se converte. Você sente necessidade de estar no meio da família de Deus. Eu sei que na caminhada cristã, muitas vezes acontece de nós perdermos um pouco deste desejo, deste anseio de estarmos na família de Deus. Mas você aprendeu de Deus que deve estar no meio dos irmãos e deve praticar este amor fraternal que Ele nos ensinou. Essa é a primeira coisa que nós vimos. Segundo lugar, nós vimos que, além de sermos instruídos, da instrução vir da parte de Deus, o amor fraternal ele também tem uma extensão. Ele não pode ficar resumido apenas a pequenos grupos dentro da igreja. Ele não pode ficar resumido a uma igreja local. Ele tem que partir para fora das quatro paredes em relação a outras igrejas. Não estou falando em relação ao mundo, tá? Esse amor aqui que nós estamos estudando, guarde isso, não tem nada a ver com aquele amor que Jesus Cristo manda que nós amemos até o inimigo. Não, isso aqui é outra coisa. Aquele lá é o amor agape. Esse aqui é o amor Filadelfia. Nós estamos falando do amor entre irmãos, entre salvos. Pessoas foram salvas. Então, não deve resumir a quatro paredes. Mas devemos estender este amor, por exemplo, aos irmãos da nossa igreja de Embratel, né? Falar nisso, muitas vezes eu vejo um distanciamento entre essa comunhão, entre essa Filadelfia dos irmãos aqui da sede e os irmãos de Embratel. Vocês acham que isso está certo? O pastor vai falar de amor, que maravilha, quantos anos faz que ele não fala de amor? Aí na hora que fala de amor, do mesmo jeito, né? É a mesma coisa. Por quê? Porque estamos em débito, estamos devendo. E olha que Paulo diz que devemos dever. Ele diz que a única dívida que você deve ter com os seus irmãos é o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Está vendo? É dentro da igreja. Porém, isso tem que se estender para outras igrejas. Por isso eu falei da extensão semana passada. E hoje nós vamos falar da sua progressão. Os irmãos viram o que Paulo disse aqui na carta? Ele disse: mas vos rogamos, irmãos, ou porém, vos rogamos, porém, irmãos, que abundeis mais e mais, que progredis mais e mais, que supereis mais e mais neste amor fraternal. Veja, queridos, apesar de todo o excelente testemunho dos Tessalonicenses em manifestar o amor mútuo, e Paulo ter consciência disso por causa do testemunho de Timóteo, que trouxe para ele a notícia, e além disto, esse testemunho ter se espalhado por todas as cidades da Macedônia, da Acaia, como nós já vimos, Paulo não permite o comodismo. Paulo elogia a igreja porque ama. Paulo sabe que aquela igreja está fazendo o máximo esforço para continuar amando, mas o que ele diz? Abundeis cada vez mais.
Ele diz: supereis cada vez mais. Na versão de vocês, progredis cada vez mais. Avancem cada vez mais. E veja que ele diz assim uma palavra: exortamos. Na sua versão ele falou como? Exortamos, irmãos, exortamos. Esta palavra no grego significa convocar. Nós convocamos vocês. Ele não está fazendo aqui, irmãos, um pedido, talvez sim, né, naquele aspecto da súplica, mas ele está convocando, rogando, implorando. E como nós já vimos quando pregamos aqui naqueles textos de Paulo a Timóteo, este verbo no grego, ele tem também o sentido de tribunal. Ele está chamando um cristão em uma responsabilidade judiciária. Ele está chamando diante de um juiz. Ele está, em outras palavras, conjurando o crente ao crente fazer esta abundância, a superar no amor que já vinham fazendo. E ele não está simplesmente fazendo um pedido aqui, não. Ele está fazendo uma convocação para que a igreja entenda isto. Então, quando você vê aí escrito na sua Bíblia, porém, o mas, que é uma conjunção adversativa, indica de duas uma: ou que Paulo vai contradizer o que ele havia falado antes, ou então que ele vai usar para complementar. E o que nós temos visto aqui é exatamente isso. Ele vai usar para complementar. Ele não estava pronto para admitir um fim de papo sobre este assunto. Não. Ele não estava pronto para admitir o encerramento sobre isto, mas trazer para a igreja que havia de ter sobre ela um complemento, um crescimento. Por isso, apesar de ele ter chamado fortemente, como perante um tribunal, para a igreja não se assustar, ele coloca lá: irmãos, irmãos. Olha lá, final do 10. Mas vos conjuramos. Aí os irmãos se assustam, aí ele chama de irmãos. Irmãos. Ah não, Paulo não está bravo não, né? Paulo não está bravo, ele está nos colocando debaixo de uma responsabilidade judicial, porém esse juiz é Deus, porque foi o próprio Deus que instruiu você a amar. Você acha que ele não vai cobrar? A irmã Sandra pregou no dia das irmãs, aqui, sobre o exercício dos dons espirituais, e ela deixou bem claro, como a Bíblia deixa, que Deus vai cobrar isso daí. Agora, você acha que Deus vai cobrar só dos dons? Não é do amor? Queridos, se dos dons que Deus dá, Ele vai cobrar, imagina do fruto, do amor que é o fruto, que nasce em nós por natureza do Espírito. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus já brota dentro de você o amor naturalmente. Naturalmente, porque Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Na nossa Bíblia foi traduzido assim: mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Aí vem amor, alegria. No grego não. No grego está escrito: mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem a vírgula. Eu já disse isso aqui uma vez. Estou repetindo porque a maioria não estava. Mas no grego está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor. Não tem 2 pontos para dizer. O fruto do Espírito é. Aí fala amor, alegria, paz. Aí os irmãos às vezes confundem e falam para mim: pastor, por que não é frutos do Espírito, se tem um monte de coisa lá? É fruto no singular. Nossa Bíblia foi traduzida errada. Tinha que pegar um corretivo e passar em cima daqueles 2 pontos que tem na sua Bíblia e deixar direto: mas o fruto do Espírito é amor, vírgula. Aí sim. O resto que vem depois do amor são características do amor, são características do fruto do Espírito. Quem tem amor tem paz, quem tem amor tem alegria, quem tem amor tem longanimidade, quem tem amor tem benignidade, quem tem amor tem bondade, e por aí vai. O fruto é o amor. Por isso que 1 Coríntios capítulo 13, eu chamo aquilo de sanduíche do amor.
Por que sanduíche? Porque no 12, Paulo fala dos dons. Quais são os dons? No 14, ele fala como usar os dons. E no 13, que é a salsicha, né? Ele fecha ali e fala do amor. Então a salsicha é o amor. Paulo está dizendo no capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, ele está dizendo que não adianta você usar os dons se não tiver amor. É isso. Paulo está dizendo, não adianta você usar suas ferramentas se você não tiver o fruto. Aí tem gente que fala, o amor é o dom maior. Não é dom, amor é fruto. Amor não é dom. Amor é fruto. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o dom vem de Deus para você. O dom vem pronto. E o fruto, ele vem de dentro de você. E ele não vem pronto, ele tem que crescer e amadurecer. Essa é a diferença. Ah, mas o fruto não é do Espírito? É do Espírito, mas é dentro de você que ele brota, na sua nova natureza. Ali, Espírito, que Paulo está falando em Gálatas, não é Espírito Santo, não. Ele está falando da nova natureza, contrasta com carne. Carne é a velha natureza. Ora, as obras da carne são estas, tal. O fruto do Espírito é este. Carne ali é velha natureza, Espírito ali é nova natureza, não é Espírito Santo. Embora isto venha do Espírito Santo, mas só é produzido na nova natureza de alguém que nasceu de novo. Precisamos entender isto. Portanto, Paulo não admite que a igreja fique parada no tempo. Paulo não admite que a igreja, mesmo que ame, ela não aprenda algo mais sobre este amor, não é possível. O Espírito Santo te instruiu a amar, porque o fruto do Espírito é o amor. Mas você precisa progredir, você precisa abundar, você precisa superar. Então, quando Paulo diz lá em Gálatas 5:22, que eu acabei de citar aqui, os irmãos podem observar no final do versículo 22, para quem tem a versão corrigida, né? Quem tem a versão corrigida, no final do 22. E quem tem a versão atualizada, final do 23. Paulo diz assim, contra estas coisas não há lei. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo que contra estas coisas, contra o fruto do Espírito e a sua beleza, toda a sua expressão, contra estas coisas, não há restrição, irmãos. Não há restrição. Vocês estão entendendo isso ou quer que eu dê uma explicação melhor? Porque o rosto dos irmãos está assim, mas como assim não tem restrição? Vou te dar uma explicação melhor. Eu te pergunto, amar demais é proibido na Bíblia? Ter alegria demais é proibido na Bíblia? Tem um limite para ter paz? E paciência, existe um limite para ter paciência como fruto do Espírito? Benignidade, você pode ter à vontade. Bondade, você pode ter muita bondade. Paulo diz, contra essas coisas não há lei, não há restrição. Você pode ter amor demais, o tanto que você quiser ter de amor, o tanto que você se abrir para o Espírito para você ter de amor, abra-se, porque isso não tem limites. Agora, as obras da carne, elas sim. As obras da carne, veja bem, quanto mais o sujeito peca, mais podre ele fica. E quanto mais o crente frutifica, mais santo ele fica. Por isso que não tem lei contra essas coisas. Já contra as obras da carne tem lei. Tem lei. Porque lá nas obras da carne diz o quê? Elas são conhecidas e são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, impureza. E vem outros, iras, dissensões, invejas, contendas, rixas, dissensões, facções, heresias, bebedice, glutonarias, homicídio e coisas semelhantes a essas. Paulo diz, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Contra essas coisas tem lei, mas contra o fruto do Espírito não tem lei. Você pode amar demais, você pode ser alegre demais, você pode ter paz demais, você pode ser longânimo demais.
E quanto mais você tiver isso, mais parecido com Jesus você é. Então não há restrição para essas coisas, né? Você não deve economizar na expressão do fruto do amor. Por isso Paulo diz: abundeis cada vez mais, irmãos, entre vocês. O autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 13, primeiro: seja constante o amor fraternal, seja constante a Filadelfia, seja sem parar. A igreja não pode escolher datas para ter o amor fraternal. Irmãos, dia de ter amor fraternal na igreja é domingo. Fora isso não podemos ter. Encontra o irmão segunda-feira na rua, vira cara. Não, nem conheço. No domingo não. Aqui neste lugar o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, meu querido irmão. Nós cantamos. E depois nós não conhecemos nosso irmão, não passamos a saber as necessidades dele, não passamos a suprir estas necessidades. Não estou falando só de necessidade física, irmãos, eu disse isso domingo passado. Necessidades emocionais, psicológicas e principalmente espirituais. Uma igreja que pratica Filadelfia, ela tem obrigação de suprir as necessidades uns dos outros. Obrigação. Não é uma escolha. Isso aqui não é uma opinião, isso é um mandamento. Então, como o apóstolo Paulo já havia falado antes, os irmãos devem lembrar sobre o teodidata, né? Teodidata é aquele que aprende com Deus. Autodidata é o que aprende consigo mesmo. Então ele agora vai ampliar essa questão do teodidata para o grafedidata. No grego, grafê significa escritura. Didata é aquele que aprende, né? O aprendizado pela escritura. Primeiro, o teodidata, o que aprende com Deus. Quando você se converte, verdadeiramente, Deus já coloca em você intuitivamente. Ele coloca a expressão do amor para que você viva dentro de uma comunidade cristã que é a igreja. Eu fico achando muito estranho os crentes de hoje. Eles odeiam a igreja e falam que tem comunhão com Jesus. Eles têm ódio da igreja. Ódio. Começou, não foi com ódio não. Começou eles congregando numa igreja. Depois, segundo lugar, eles foram se esfriando. O esfriamento gera o quê? Esfriamento gera afastamento. Depois se afastaram. Depois de se afastar, o que eles fizeram? Eles passaram a ter indiferença para com a igreja. Hoje não, hoje eles odeiam. Eles têm ódio de igreja. E quando você vai falar com eles, a resposta sabe qual é? Não, eu tenho comunhão com Jesus, não preciso de igreja não. Olha, a igreja é o que de Cristo? A noiva. Se você diz para mim que você tem comunhão com o noivo e odeia a noiva dele, que comunhão é essa? Que comunhão você tem com o noivo se você odeia a noiva dele? Você não tem comunhão com Jesus coisa nenhuma. Nenhuma. A comunhão, uma das maneiras da pessoa provar que ela tem comunhão com Jesus é tendo comunhão com a igreja dele. E eu digo mais ainda, nem todos que têm comunhão com a igreja têm comunhão com ele. Agora imagina os que não têm comunhão com a igreja. Lembra do teodidata, aquele que aprende com Deus. Mas agora o apóstolo Paulo está pedindo, ordenando a igreja que progrida. Irmãos, eu quero que vocês progridam nessa virtude da fraternidade. Mas como? Se eu já aprendi com Deus? Aí Paulo está dizendo para progredir, por quê? Porque você não pode ficar parado só na sua intuição cristã. Você precisa de aprendizado cristão. E uma das formas do aprendizado, como devemos saber, de amar, não é que devemos amar uns aos outros. Isso nós aprendemos com Deus, que você deve amar uns aos outros. O que João diz na epístola? Amados, nós já aprendemos que devemos amar uns aos outros. Isso aí todo cristão sabe. Mas agora tem uma coisa que a gente não sabe.
Intuitivamente a gente não sabe. Intuitivamente a gente sabe que deve amar uns aos outros. Agora, intuitivamente a gente não sabe como devemos amar uns aos outros. Isso aí, como, você só vai saber tendo o ensino da palavra. Sem o ensino da palavra você não sabe. Você sabe que deve amar, mas você não sabe como você deve amar. E agora vamos lá. O que é que Jesus falou a respeito? Como é que devemos amar uns aos outros? Como? Assim como eu vos amei. Ou seja, como Jesus nos amou, é que nós devemos amar uns aos outros. Um novo convertido chega na igreja feliz porque recebeu a Cristo, a sua vida foi transformada. Ele sabe que ele deve amar a igreja e ele sabe que ele deve ser amado pela igreja. Mas pergunte para ele como, ele não sabe, ele precisa ser instruído. E o primeiro que instruiu sobre isso foi Jesus. Jesus disse: devem amar uns aos outros como eu vos amei. Então, queridos, nós vamos aprender estas coisas por meio da doutrina, por meio do ensino da palavra. E isso é importante eu frisar, por quê? Porque há muitos cristãos que, por terem aprendido alguma coisa diretamente de Deus, eles acham que já aprenderam tudo e que não precisam mais dos mestres da igreja, eles não precisam mais de pastores, eles acham que não precisam mais nem da igreja, como eu acabei de citar aqui, eles acham que precisam só de Jesus, como aquela mulher que disse para mim que não acreditava na Bíblia, ela acreditava só em Jesus. Aí eu disse para ela: como você pode acreditar só em Jesus e não na Bíblia, se é a Bíblia que fala sobre Jesus? É difícil isso, né? Eu acredito na pessoa de quem você me fala, mas eu não acredito em você que me fala. Como que eu posso acreditar na pessoa que você está me falando, se eu não acredito em você que está me falando? É ilógico. Portanto, nós precisamos da palavra de Deus, porque o Espírito nos induziu a amar, mas a palavra nos ensinará como devemos amar. E você não deve pensar, por que Deus já te instruiu em alguma coisa, você já sabe de tudo. Não, não mesmo. Até porque alguém diz assim: mas eu leio a Bíblia em casa sozinho. Mas eu te pergunto, você entende corretamente sozinho? Porque, eu vou dizer, irmão, eu leio a Bíblia desde que eu era criança. Eu leio a Bíblia desde que eu era criança. A primeira vez que eu terminei de ler a Bíblia toda, eu tinha 8 anos. A primeira vez que eu terminei de ler a Bíblia toda. Pergunta se eu entendi alguma coisa. Eu entendi de história. A história da Bíblia eu entendi. Minha mente era tão boa que eu sabia de cor o nome de todos os reis de Israel, o nome das mães dele, com quantos anos eles começaram a reinar, quantos anos eles reinaram, e sabia quais eram os de Jerusalém e os do Reino do Norte. Sabia todos de cor. Hoje eu não sei mais, mas eu sabia. De história eu aprendi, mas pergunta de doutrina, se eu aprendi alguma coisa. Nada. Porque eu precisava de alguém para me ensinar. Filipe foi evangelizar o eunuco que estava lendo o livro de Isaías na sua carruagem. E Filipe perguntou: entendes o que lês? E ele disse: como posso entender se ninguém me explicar? Está vendo? Não tem como você entender sem explicação. Alguma coisa na Bíblia você vai entender, mas outras você precisa de explicação. É por isso que Cristo deu à sua igreja pastores e mestres, para que a igreja aprenda. Eu não nasci pastor, não, irmãos. Eu não nasci pastor. Eu sempre fui um crente piolho de igreja, isso sim. A igreja vivia coçando a cabeça, querendo arrancar eu dela. Eu era piolho de igreja. Segunda-feira tinha o quê? Nada. A gente ia para a igreja, ficar olhando, depois ia embora. Terça-feira, estudo bíblico, a gente estava lá. Quarta-feira, era culto de algum departamento, acho que era das irmãs, a gente estava lá. Quinta-feira era oração, a gente estava lá. Sexta-feira era culto de alguma coisa, uma campanha, a gente estava lá. Sábado era culto dos jovens, nós estávamos lá. Domingo de manhã, escola dominical, a gente estava lá.
domingo de tarde, evangelismo na rua, a gente ia. Domingo à noite, culto na igreja, a gente estava lá. Não tinha esse negócio, não. E ninguém tinha bicicleta, ninguém tinha moto, ninguém tinha carro, não. Nós éramos apegados à casa de Deus, apegados. E olha que a instrução que a gente recebia era pouca mesmo. Tinha dia que eu lia a Bíblia, depois de algum tempo, quando eu lia a Bíblia, alguma coisa da Bíblia saltava aos meus olhos, que eu aprendia lendo sem que ninguém tivesse ensinado aquilo na igreja, durante anos que eu estava lá. Um exemplo disso é o batismo com fogo, né? Que todo mundo fica, Senhor, me batiza com fogo. E nossa igreja, antigamente, falava isso direto. Senhor, eu quero ter o batismo com fogo. E eu ficava, quando eu era criança, perguntava, o que é batismo com fogo, gente? Aí as pessoas não sabiam dizer. Não sei, mas está na Bíblia lá. Você pede batismo com fogo, porque está lá escrito. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo você tem que falar em línguas. Isso é um erro, né? Que a gente também não sabia. E batizado com fogo é o quê? Aí chegou alguém e falou, batizado com fogo é o seguinte, você tem uma visão de uma bola de fogo vindo sobre você. Aí quando a bola de fogo bate em você, você pula, fala em línguas. Eu falei, mas isso que é batismo com fogo? Eu quero esse negócio. E fui orando, e Senhor, me batiza com fogo, Deus devia estar assim. Não, Cleis, não é assim. E aí depois um dia, eu já tinha uns 18 anos, uns 18 anos, eu estava lendo a Bíblia e li lá o texto e o contexto. João Batista falando o seguinte, Mateus 3,10, o machado já está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu já fiquei com medo daquele versículo. Se não der fruto é lançado no fogo, então não é coisa boa não. Aí no 11 está escrito, eu vos batizo com água, João falando, para arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual não sou digno de levar, nem de amarrar as sandálias dele, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu já assustei, porque eu associei aquele fogo com o fogo da árvore que não dá fruto, e é isso mesmo. Quando você lê a Bíblia, você tem que pegar o contexto, você não pode ficar no versículo isolado. E aí no 12 ele diz, a sua pá ele tem na mão, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Aí eu associei os batizados no Espírito Santo, é o trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apaga. Este é o batismo com fogo, o fogo do inferno. E eu falei, Jesus da glória. Tem alguma coisa anotada aí das orações? Risca tudo, arranca todas essas folhas. Eu não vou, nem quero, nunca mais eu vou falar esse negócio, que eu quero ser batizado com fogo. Aí chego na igreja esses dias e estava o ministério de louvor. Quero ter o batismo com fogo, Senhor. Eu falei, não, louvor, não é assim. Se vocês soubessem que era isso, nem cantariam. Falta de instrução, falta de ensino, mas que em um momento saltou da Bíblia para os meus olhos. E quando eu fui então atrás dos comentários bíblicos, vários homens de Deus, estudiosos, teólogos, já tinham falado isso e a gente não sabia. Está vendo? Portanto, nós precisamos não somente da intuição do Espírito Santo, nós precisamos da Bíblia também, porque a Bíblia vai te ensinar a ampliar a tua fraternidade. A Bíblia vai te ensinar como você deve amar. Que você deve amar, você sabe, mas como? Só a Bíblia vai dizer. Vamos lá então, só para finalizar. Primeiro, o que Paulo diz sobre como deve ser nosso amor fraternal? Romanos 12:10. Ele diz que o nosso amor fraternal deve ser cordial. Cordial. Na Bíblia de vocês está assim. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Não é isso? Na minha Bíblia está dizendo, amando-vos uns aos outros com amor fraternal. E na Bíblia de vocês, amai-vos cordialmente uns aos outros, né? Porém, eu digo para os irmãos que esta palavra cordial, apesar de, no latim, ela provém de cardia, que é coração, mas ela não está assim no grego. No grego ela quer dizer amor devotado, especialmente entre os membros da família, afeição carinhosa. É a única vez que esta palavra acontece em todo o Novo Testamento. E prosseguindo,
Você está em Romanos 12? Olha o 13. 13, versículo 8. O apóstolo Paulo diz assim: não devais nada a ninguém, senão o amar-vos uns aos outros, porque o que ama o próximo tem cumprido a lei. Então Paulo diz que o amor é uma dívida que você não pode pagar, não porque você não dá, mas porque não basta o quanto você dá. É isto. Pastor, mas se devemos amar, se é uma dívida eu amar meu irmão e eu não posso pagar, então não vou amar porque eu não posso pagar mesmo. Não, é o contrário. Quanto mais você ama, mais você deve. É isto. Porque não pode parar. O amor é uma dívida impagável, não porque você não ama, mas porque você ama e não é o bastante. Então, apóstolo Pedro também, ele diz que devemos exercer o amor mútuo, depois de purificar a nossa alma pela obediência à verdade, 1 de Pedro 1,22, então ele diz, devemos nos dedicar à filadelfia, que é o amor ao próximo, ou amor fraternal, com pureza de coração. Leia lá para você ver, 1 de Pedro 1,22, ele diz que devemos amar uns aos outros com pureza de coração e de modo ardente, vigoroso, fervoroso. Como é que diz na sua versão? Que depois de ter purificado, você deve o quê? Amar-se. Como é que diz na sua versão? Fervorosamente. Outros ardentemente. Amai-vos ardentemente uns aos outros. Amai-vos vigorosamente uns aos outros. Agora, o apóstolo João é o que mais realmente nos ensina como vivenciar o amor mútuo. Ele diz o seguinte: como devemos amar uns aos outros? 1 de João 3,16. Ele diz que devemos amar uns aos outros, dando a nossa vida pelos irmãos, assim como Jesus deu a dele por nós. E agora, irmãos? Eu pergunto para você, você já parou para prestar atenção neste versículo? Nisto consiste o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí, meus irmãos? Preste atenção numa coisa, a Bíblia nunca manda você ficar em casa esperando o irmão te amar. A Bíblia não tem esse mandamento que diz assim, espere teu irmão te amar, se ele não te amar, saia da igreja. Não está escrito isso. O que está escrito na Bíblia é, ame você a seu irmão. Se cada um de nós tomar isto como mandamento para a nossa vida, todos se amarão mutuamente. Agora eu fico, o irmão Caetano não vem aqui me manifestar o amor dele. Eu estou triste, eu vou sair da igreja, porque o irmão Caetano nunca manifestou o amor dele por mim. Não, a Bíblia diz que eu que tenho que ir lá amar o irmão Caetano. E a Bíblia diz que para ele, que ele tem que vir aqui me amar. Está vendo? Se todos nós obedecêssemos a palavra de Deus, não teria esses pensamentos. Já vi pessoas saíram da nossa igreja dizendo isso. Eu vou sair dali porque as irmãs, foi uma mulher, então ela disse assim, as irmãs não me amam mais. Mas a Bíblia fala que é para você amar as irmãs. A Bíblia não diz, fique em casa e espere as irmãs te amar. Não tem esse mandamento. Está vendo como nós somos, irmãos? Amem uns aos outros. Se você fizer essa proatividade, então você vai ver que é desta forma que Jesus nos amou. Jesus ficou esperando Pedro amá-lo primeiro, para depois ele amar Pedro. O que é que diz 1 de João 4,19? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, eu tenho que amar você primeiro. Se é como Jesus amou, então eu que tenho que amar você primeiro, não esperar você. Irmão, por que você não tem comunhão com aquele irmão? É porque ele não chega perto de mim. Por que você não chega perto dele? Está vendo? Agora, queridos, veja também 1 de João 4,7. O apóstolo João diz que amar uns aos outros é uma das provas que nós nascemos de novo.
Aqui está uma das provas, não é a única, mas uma das provas que nós nascemos de novo. Se você não ama seu irmão, não sei não, se você nasceu de novo. Não, pastor, eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura. Mas você ama seu irmão? Eu amo o irmão Wesley. Mas o Wesley é fácil de amar. O homem é tão grande que qualquer lugar que você olha tem amor. É fácil amar. Eu quero ver você amar aquele que você está de longe, né? Aquele que está calado, que muitas vezes está ali no cantinho da igreja, mas ninguém chega perto dele. Eu não vou ficar me estendendo sobre a epístola de João. Vou deixar o João pregar na epístola dele, né? Um dia, assim como Wesley em Colossenses. Wesley abre a Bíblia dele, só tem Colossenses. Mas é o seguinte, eu quero frisar que não basta esse aspecto interior, mesmo que seja espiritual. É necessário progredirmos, é necessário irmos avante, abundarmos, excedermos no amor. Não existe lei contra isso, não existe restrição. Ame demais. E para isso, notoriamente, precisamos das instruções doutrinárias dos apóstolos do Senhor. Irmãos, eu temo dizer que inúmeras vezes nós passamos por esses textos bíblicos, é ou não é verdade? Agora eu te pergunto, você já fez uma avaliação destes versículos como mandamento sobre sua vida? Ou você acha só bonitinho? Amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Nossa, como a Bíblia é linda, né? A Bíblia é linda. Isso aqui deve ser uma resolução mental. Como é que é aquele negócio que o povo fala? Isso aqui deve ser uma autoafirmação, uma confissão positiva. Tem até pastor ensinando hoje em dia, sabe o quê? Confessar a Bíblia. Já ouviu essa? Irmãos, ainda bem que vocês estão dessa igreja, tá? Porque o que rola aí fora é essa aqui. Confesse a Bíblia. Confessar a Bíblia? Como é que confessa? Eu fico assim, igual batinho com fogo. O que é isso? É uma bola de Bíblia vindo em cima. Só falta isso, né? Confessa a Bíblia. O que é confessar a Bíblia, irmão? É você pegar uma passagem da Bíblia e repeti-la com a sua boca. Você está confessando a Bíblia e Deus vai fazer aquilo que está lá por você, porque é a palavra dele. Agora pronto. Falei, isso é confessar a Bíblia? Aí o cara, obviamente, né, ele pega o versículo que ele está interessado e aí fica, né? Eu comerei o melhor dessa terra, eu comerei o melhor dessa terra, eu comerei o melhor dessa terra. Daqui a pouco vira minhoca, né? Para comer terra. Queridos, você acha que isso é confessar a Bíblia? Você acha que isso é confessar a palavra de Deus? Tem essa moda, essas coisas idiotas, e aí sai vídeo, é seguidor, é comentário, é curtida, é não sei o que, aquela coisa que se espalha como se fosse a descoberta da América. Mas eu digo para você, não é nem heresia, porque heresia é inteligente, isso é besteira. Heresia ainda é inteligente. Tem hora que uma heresia bem feita, eu falo, nossa, esse cara é fera. Eu sei que é heresia, mas o cara é fera, ele é inteligente. Agora isso, gente, pelo amor de Deus, isso é besteira. E tem outras, uma eu nem sabia, né? Um irmão da igreja do meu irmão, que mandou uma mensagem para mim, pastor, o que você acha disso? Não vou nem falar o que é agora. O que você acha disso daqui? Eu falei, mas eu não sei nem o que é isso aí. Ele falou, não, eu vou te mandar um vídeo, alguma coisa assim, né? Eu falei, não, vou pesquisar aqui, vou te poupar o tempo. Fui lá pesquisar, outra besteira. Outra idiotice. Eu falei, mas como pode, gente? As pessoas gastam tempo, deviam gastar o seu precioso tempo para pesquisar a palavra de Deus, para poder peneirar a palavra, encontrar
coisas maravilhosas, não. Eles perdem um tempo que um teólogo, que um pastor usa para tirar coisas proveitosas da Bíblia. Eles usam o mesmo tempo para inventar uma besteira e atrair milhões de seguidores. Oh, meu Jesus! Esses dias eu estava orando e falei para Deus: Senhor, vai ter espaço no inferno? Vai ter espaço no inferno, Deus? Os perdidos está muito. Esses dias um irmão me chamou para comer uma pizza num lugar aí, né? O Malo já, beleza. Quando eu fui lá, eu falei para ele bem assim, falei: irmão, o inferno deve ser pequeno. Olha o tanto de gente condenada que tem nesse lugar. Olha o tanto de gente perdida que tem nesse lugar. Falei: eu vou comer a pizza sem olhar para esse povo, porque se eu olhar eu perco a fome. Perdidos. Perdidos. Irmãos, é de dar dó. É de dar dó. Dá vontade de pegar, sabe, aquele som ridículo que fica batucando na sua orelha naqueles lugares. Horrível. Dá vontade de falar para o cara assim: me empresta o microfone e eu vou usar esse som. Eu quero pregar o evangelho para essa turma inteira de perdido. Falar: gente, vocês não estão vendo, vocês estão indo para o inferno, cambada. Vocês estão perdidos. Estragar a pizza de todo mundo. Mas falar a verdade para eles, irmãos, está terrível. Está terrível, e não só no mundo, mas também dentro da igreja. As pessoas estão misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Então, eu temo dizer que passamos por esses textos bíblicos, achamos bonitinho, mas não achamos que é um mandamento para nós. Ai, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que lindo. Mas aquilo está falando de você? Aquilo está falando de você? Você nasceu de Deus? Você conhece a Deus? Se não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4, 7 e 8. Nós não avaliamos isso como mandamento. Deus dá mandamento e ensinamento. Primeiro, mandamento para você obedecer, e ensinamento para você aprender. Você não deve só obedecer, você deve aprender. E quando você aprender, avalie o teu coração, irmão. Porque tem gente que aprendeu o mandamento, mas não ama ele. Ele obedece por outros motivos. Tem gente que obedece a Bíblia porque tem medo de ir para o inferno. Ah, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou fazer o que a Bíblia está mandando. Aí vai ler a Bíblia, porque ele tem medo de ir para o inferno. Tem outros que obedecem a Bíblia porque ele quer parecer com um crente de verdade. Não, o crente faz assim, então eu vou ver na Bíblia. Aí vai lá, faz do jeito dele, porque entende daquela forma, e prossegue. Tem outros que faz, para quê? Para que ninguém fique cobrando nada dele. Mas ele não ama aquilo lá. O que vai definir, irmãos, que nós somos novamente nascidos, que nós somos regenerados, não é se você obedece a Bíblia somente, mas se você ama aquilo que você está obedecendo. Tem gente que, tem crente que vira para mim e fala: nossa, pastor, mas é muito difícil ser crente. Mas você está pensando em quê? Você está pensando no quê? Porque se você estiver pensando no mundo, é lógico que é difícil ser crente. Entre o mundo e a igreja, o mundo é mais fácil. Se você estiver com o coração no mundo, aqui é difícil mesmo, irmão. É difícil mesmo. Mas se o seu coração estiver na lei do Senhor, é viver no mundo que é difícil. Aí você tem vontade de ir embora logo para o céu, porque este mundo não nos cabe mais. Esse mundo, como diz um amigo meu lá dos Estados Unidos, ele diz: este mundo é uma maionese azeda que não dá mais para servir. Quem gosta disso está se alimentando junto com cães e porcos. Então, para encerrar, devemos nos empenhar em conhecer a Escritura, vê-la como ordenança do Senhor para nós, prestarmos atenção nos seus ensinos, em como devemos obedecer e devemos amar tudo isto.
e então praticar o amor uns para com os outros. Será que nossos olhos pararam sobre estes versículos que nós falamos? E eu nem citei todos. Eu apenas dei uns exemplos de como devemos amar uns aos outros. Nós olhamos isso como mandamento? E se olhamos como mandamento, olhamos que é mandamento para nós ou é para os outros? Não, isso aqui é para o irmão que tem que me... Ô irmão, a Bíblia fala que você tem que me amar assim. Aí ainda tem coragem de mostrar para o outro. Ó, a Bíblia fala que você tem que me amar assim. E você, não tem não? A Bíblia manda você amar, você iniciar. A Bíblia não tem nenhum mandamento de receptividade. Todo mandamento é de atividade. É você que tem que fazer. Então, neste sermão que deu três mensagens, o apóstolo Paulo fez um apelo sobre o que ele nem ia dizer, sobre o amor fraternal. Ele falou, nem tem necessidade de que eu vos escreva. Nós vimos sobre instrução, extensão e progressão. Na instrução ela vem de Deus, por meio do Espírito que nos foi dado, Romanos 5:5. Quanto à extensão, a fraternidade não se limita aos irmãos da nossa igreja, e nem àqueles com quem temos afinidade, mas devemos estender para além dos nossos grupos e além da nossa igreja. E terceiro, que nós vimos que não podemos nos acomodar, que foi hoje, a progressão. Então, instrução, extensão e progressão. A progressão é que você não deve se acomodar com o amor agora que você tem. Você precisa usar a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de aprendizado para aumentar o seu amor. Porque não é mandamento só amar uns aos outros, é também mandamento aumentar o seu amor uns aos outros. E para isso você precisa de saber como aumentar. E para isso você precisa da Bíblia. Você precisa dos mestres, você precisa do ensino, você precisa dos pregadores, dos doutores da igreja. Então não é só o que fazer, mas como fazer. Sem dúvida, irmãos, Jesus é o maior exemplo de amor, Quando nós olhamos para Jesus, a gente fala, aí está, o homem perfeito com amor perfeito. Ele deu sua vida por nós. Ele não deu sua vida por todos. Tem muita gente enganada sobre isso, não é verdade? Jesus morreu por todos. Não. Isso é outra conversa de carochinha que o povo conta nos púlpitos. Jesus morreu para quê? Não foi para pagar os pecados? Não é isso que ele falou? Ele veio para morrer para pagar os pecados. Se ele morreu por todos, logo, os pecados de todos estão pagos. E por que não são todos que vão para o céu? É simples. Se Jesus tivesse morrido por eles, eles teriam que ir para o céu. Aí a pessoa vira para mim e fala, pastor, mas é porque ele não creu, é porque ele não quis. Ué, mas não crer não é pecado? Não é? Incredulidade não é pecado? Não querer Jesus não é pecado? É ou não é? Mas você não falou que Jesus morreu por todos os pecados dele? Então esse aí está pago também, ué. Leva ele assim mesmo. Está pago. Não. Jesus pagou todos os pecados dos seus eleitos, dos seus escolhidos, daqueles que o Pai lhe deu. Mesmo assim, entre estes que nós devemos nos amar, não podemos nos acomodar. O Senhor disse que, em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida em favor dos seus amigos. Jesus está dizendo, João 15:13, ele não disse que ele veio morrer, que ele veio dar a vida por todas as pessoas. Ele disse que ele veio dar a vida por seus amigos. Amigos. Não foi por todos, não. Então a exigência do amor fraternal é que nós também demos as nossas vidas uns aos outros, em Cristo. Não é exigido que demos a vida pelos de fora. Não é exigido que demos a vida pelos nossos inimigos, não. Devemos amá-los sim, com amor agape. Mas deixa eu só frisar para você que o amor agape não é só para os de fora,
e o amor Filadélfia só para os de... Não é isso não. Eu devo amar os irmãos aqui, tanto com Filadélfia, quanto com Agape. Mas os de fora eu devo amar só com Agape. Filadélfia, claro, se eu tiver comunhão, se eu tiver amizade com ele, essas coisas, claro. Mas se ele for meu inimigo, me tratar como inimigo por causa de Deus, do Evangelho de Cristo, ainda assim devo amar com Agape. Mesmo que eu não goste e que ele não goste. Mas entre a igreja não deve ter isso. Dentro da igreja, além de amar, deve haver fraternidade, deve haver afeição entre os irmãos. Então, é assim que devemos, tá? Muitas vezes economizamos o nosso amor dentro da igreja, né? Nós precisamos sair desse comodismo, aumentar mais e mais em nosso amor. As instruções que recebemos não devem ser só da parte do Espírito de Deus que já habita em nós, mas também por meio da sua palavra, que nos ensina claramente como fazer. Claro que o Espírito Santo já nos encheu da unção do conhecimento, e ele nos fará saber se você está parado no caminho ou não. Agora mesmo, mediante essa pregação, você pode saber se você parou nisso ou se você continua amando firmemente os irmãos da igreja. Espero que essa palavra tenha despertado a nossa igreja sobre o sentido do amor fraternal. Não podemos dizer como Paulo, né, que não havia necessidade de pregar sobre isso, porque já fomos ensinados por Deus. Nós somos teodidatas, mas também precisamos ser grafedidatas, ensinados pela Escritura. Então, precisamos crescer no amor, sabendo que é necessário para que a fraternidade seja uma marca distintiva da nossa igreja, não somente aqui entre nós, mas como testemunho para todas as pessoas em outros lugares onde nós formos conhecidos. Amém? Não tenha essa palavra só para o seu aumento intelectual. Tipo assim, agora hoje eu sei mais uma coisa sobre o amor. Não é isso não. A questão aqui é outra. A questão da pregação desses 3 domingos é outra. A pergunta é: eu tenho aprendido com Deus? Eu tenho estendido meu amor para fora, para outras igrejas, para outros irmãos? E terceiro, eu tenho aumentado nisso com o conhecimento da palavra? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Amarmos uns aos outros não é como a gente pensa. Momento de cantar, de comunhão, vai lá, pega na mão: ô irmão, que bênção estar com você. Mas você não me chama para almoçar na sua casa, né? Estou falando de mim não, estou falando do irmão lá que falou com você. Mas você não chama para almoçar, você não chama para um lanche, você não marca no shopping com ele, né? Um sorvetinho, alguma coisa, um lanche, né, Mar? Um tereré. Não chama, fica aquela coisa assim, né? Pão de queijo, né, Juan? Queridos, isso é só uma pequena expressão, tá? Mas o verdadeiro amor vai além. Ele procura preencher todas as áreas da nossa vida, principalmente as necessidades espirituais dos nossos irmãos. Ai de você se disser: eu não tenho condição de amar meu irmão, de ajudar meu irmão espiritualmente, eu não tenho condição. Ai de você se disser isso. Você está negando o próprio Espírito que entrou em você e te instruiu a amar. Vamos colocar em pé, vamos orar.